Minha filha falou o nome tio Renato no elevador do condomínio. E minha esposa ficou tão calma que foi isso que me assustou. Não foi susto, não foi surpresa, não foi aquela risadinha de quem não entendeu. Ela só apertou o botão do nosso andar. Olhou para a porta fechada e disse: Amor, você deve ter confundido. Eu estava segurando a sacola da farmácia em uma mão e a mochila da escola da nossa menina na outra. Tinha sido um dia normal. Trânsito parado na marginal, mensagem da síndica no grupo do WhatsApp reclamando de delivery deixado na portaria. Boleto do condomínio vencendo. Nada demais. Até aquela frase pequena virar um buraco no meio da minha cabeça. Perguntei, tentando parecer leve: Que tio Renato? Minha filha respondeu antes dela: O que ajudou a mamãe quando você estava trabalhando? A Marina virou o rosto na hora, mas não rápido demais. Foi quase perfeito. Ela sorriu, passou a mão no cabelo da nossa filha e disse: É o Renato da escola, lembra? Pai da Bia. E aí olhou para mim com aquele olhar cansado, como se eu tivesse acabado de criar um problema dentro de um elevador. E o engoli seco. Renato da escola fazia sentido. Eu conhecia de vista, um cara educado, separado, sempre de camisa social amassada no portão. Nada ali era uma prova de nada. E foi isso que me deu vergonha. Porque minha cabeça começou a correr mesmo assim. Naquela noite, a Marina pediu iFood, comida japonesa, do jeito que ela gostava quando dizia que estava exausta demais para conversar. Sentou no sofá com o celular virado para baixo, coisa que ela nunca fazia antes. Quando chegou uma notificação, ela pegou rápido demais, mas depois me mostrou sorrindo. É minha mãe perguntando do remédio. Era mesmo. Eu vi o nome da minha sogra e me senti um idiota. Mais tarde, quando fui colocar o lixo para fora, o porteiro comentou sem maldade: Sua esposa conseguiu resolver aquele negócio do interfone ontem. Eu parei. Ontem eu tinha ficado no escritório até tarde. Perguntei que negócio. Ele franziu a testa, arrependido de ter falado. Nada, doutor. Acho que confundi. Subi tentando me convencer de que era só cansaço. Mas quando entrei no quarto, a Marina estava acordada, sentada na cama, me esperando com uma calma que não combinava com nada. Você está estranho hoje, ela disse. Vai começar com isso? Eu respondi que não estava começando nada. Mas a verdade é que já tinha começado. Não uma discussão, uma observação. Aquela fase silenciosa em que você ainda quer acreditar na pessoa, mas alguma coisa dentro de você começou a contar detalhes sem pedir autorização. Nos dias seguintes, eu tentei agir normalmente. Ia trabalhar, enfrentava o trânsito, buscava nossa filha na escola quando dava, fazia churrasco com os vizinhos aos domingos. A vida parecia exatamente igual. Só que eu comecei a perceber pequenas coisas que antes passavam direto. A Marina começou a levar o celular até para tomar banho. Isso, sozinho, não significava nada. Mas, quando você soma uma coisa na outra, tudo começa a parecer diferente. Numa terça-feira, eu estava trabalhando de casa quando recebi uma notificação do banco sobre um Pix saindo da nossa conta conjunta. Não era um valor alto, R$ 180. A descrição aparecia apenas como R. Almeida. Achei estranho porque nós normalmente avisávamos um ao outro dessas movimentações. Quando perguntei naquela noite, ela respondeu sem hesitar: Salão. Só isso. Eu até acreditei. O problema é que 2 dias depois, ela tou casualmente que não ia ao salão fazia quase um mês, porque estava economizando. Foi uma contradição pequena, ridiculamente pequena, mas ficou na minha cabeça. Na semana seguinte seu outra coisa. Minha filha estava desenhando na mesa da cozinha enquanto eu terminava umas planilhas do trabalho. Ela fez uma casa, um cachorro e 3 pessoas. Eu, ela, a mãe, normal, até que desenhou uma quarta pessoa. Perguntei quem era. Ela respondeu sem levantar a cabeça: É o amigo da mamãe. Eu ri. Qual amigo? Ela deu de ombros. Aquele que leva ela embora quando o carro fica na garagem. Meu estômago afundou. Perguntei quando isso tinha acontecido. Ela pensou um pouco. Não sei. E voltou a colorir o desenho. Naquela noite eu quase perguntei diretamente para Marina. Quase. Mas alguma coisa me segurou. Porque eu já conseguia imaginar a conversa inteira. Ela me olhando decepcionada, perguntando se eu realmente estava usando uma criança para criar teorias. Perguntando desde quando eu tinha ficado paranoico. E eu acabando como culpado. Então fiquei quieto. Dias depois, numa sexta-feira, aconteceu uma coisa ainda mais estranha. Eu acordei de madrugada para beber água.
Quando eu voltei para o quarto, vi a luz do celular dela iluminando o rosto. Ela não percebeu que eu estava parado na porta. Estava sorrindo, não um sorriso grande. Não daqueles que você dá vendo vídeo engraçado. Era diferente. Era íntimo. Quando ela finalmente me viu, a expressão mudou imediatamente. Você me assustou. Bloqueou a tela. Virou para o lado. E dormiu. Ou fingiu. Eu fiquei acordado até quase 4 da manhã olhando para o teto, tentando convencer a mim mesmo que pessoas casadas têm direito à privacidade. Que mensagens não significam traição. Que eu estava juntando peças de quebra-cabeça que talvez nem fossem do mesmo jogo. Mas, pela primeira vez em muitos anos, deitei ao lado da minha esposa e tive a sensação desconfortável de que eu não fazia ideia de onde ela realmente estava quando não estava comigo. Depois daquela madrugada, eu parei de procurar explicações e comecei a procurar padrões. É uma diferença pequena, mas perigosa. Quando você ainda procura explicações, quer salvar alguma coisa. Quando começa a procurar padrões, já está tentando entender o tamanho do estrago. Eu não tinha orgulho disso. Na verdade, sentia vergonha. Vergonha de reparar em horários. Vergonha de lembrar frases. Vergonha de ficar olhando o status online da minha própria esposa no WhatsApp. Mas eu não conseguia parar. A Marina continuava exatamente igual por fora. Fazia café para nós dois de manhã. Perguntava da escola da nossa filha. Comentava sobre promoções no mercado. Reclamava do trânsito. Era isso que me confundia. Se ela estivesse distante, o tempo todo seria mais fácil. Mas não. Às vezes ela era carinhosa. Às vezes me abraçava na cozinha. Às vezes encostava a cabeça no meu ombro enquanto assistíamos televisão. E nesses momentos eu me sentia um monstro por desconfiar dela. Até que alguma coisa acontecia de novo. Numa quinta-feira à tarde recebi uma ligação do porteiro. Meu carro estava bloqueando parcialmente uma vaga de visitante. Achei estranho porque eu estava no escritório. Quando cheguei em casa naquela noite, perguntei para a Marina. Ela respondeu imediatamente. Deve ter sido algum visitante do bloco. Assunto encerrado. Mas no sábado, descendo para buscar uma entrega, encontrei o mesmo porteiro. Ele comentou casualmente. Sua esposa conseguiu tirar o carro a tempo naquele dia. Meu coração falhou uma batida. Minha esposa? Ele percebeu o erro na mesma hora. Acho que me confundi. De novo. Sempre as mesmas palavras. Sempre alguém confundido. Sempre eu parecendo louco. Naquela noite fui até a garagem. Fiquei olhando as câmeras do condomínio refletidas nos monitores da portaria. Não pedi acesso. Não tinha motivo. Não tinha prova. Só fiquei parado ali por alguns segundos como um idiota que não sabia mais distinguir intuição de paranoia. Quando subi, a Marina estava falando por áudio no WhatsApp. Ela encerrou a mensagem assim que me viu. Normal. Completamente normal. Pessoas encerram conversas. Mas o silêncio que veio depois pareceu ensaiado. Quem era? Perguntei. Ela me encarcou. Minha prima. Qual delas? Ela sorriu. Você está me entrevistando? Eu ri junto. Mas o clima ficou estranho. No dia seguinte teve um evento na escola da nossa filha. Apresentação simples. Pais sentados em cadeiras de plástico. Crianças cantando músicas que ninguém entende direito. Enquanto esperávamos começar, uma mãe se aproximou da Marina. Seu marido não veio naquele sábado? A Marina congelou. Foi rápido. Menos de um segundo. Mas eu vi. Que sábado? Ela perguntou. A mulher respondeu. Quando você estava com o Renato no festival da escola. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que dura 2 segundos e parece 1 minuto inteiro. A mulher percebeu primeiro. Olhou para mim. Olhou para a Marina e ficou vermelha. Ah, acho que era outra pessoa. Outra pessoa. Claro, sempre outra pessoa. Sempre uma confusão. Sempre um engano. A apresentação começou logo depois. As crianças entraram no palco. Os pais aplaudiram. Minha filha procurava gente na plateia. E eu torço para ela o tempo inteiro. Mas por dentro alguma coisa tinha mudado. Porque pela primeira vez existia uma contradição que não tinha vindo de mim. Não tinha vindo da minha imaginação. Não tinha vindo de um celular escondido. Ou de uma interpretação exagerada. Ela tinha me dito que nunca esteve com o Renato fora dos encontros normais da escola. Mas alguém acreditava ter visto os dois juntos. E quando olhei para a Marina durante a apresentação, ela não estava olhando para nossa filha. Estava olhando para o próprio celular, esperando alguma coisa. Ou alguém. Eu não consegui mais ignorar.
Até aquele momento, tudo podia ser explicado. Mal explicado, talvez. Mas explicado. Depois da escola. Não. Porque eu passei a notar uma coisa que antes parecia coincidência. Toda vez que a Marina dizia exatamente onde estaria, acontecia alguma pequena inconsistência. Nada grande. Nada que justificasse uma acusação. Só pequenas rachaduras. Na quarta-feira seguinte, ela me avisou que passaria no salão depois do trabalho. Normal. Chegou em casa por volta das 9, cansada, falando do trânsito, clamando do calor, tudo perfeito. Só que perto da meia-noite, enquanto eu procurava um documento antigo no e-mail, recebi uma notificação automática do Google Fotos. Nossa conta familiar ainda compartilhava alguns backups. Quase nunca aparecia nada. Naquele dia apareceu uma foto. Não era uma foto comprometedora. Era justamente isso que me destruiu, porque era real. A imagem mostrava uma mesa de bar, 2 taças, um prato de petiscos, e a legenda automática indicava o horário, 18h47. Exatamente quando ela dizia estar no salão. Meu primeiro impulso foi fechar tudo. Eu queria. De verdade. Mas fiquei olhando para aquela foto durante vários minutos. Talvez fosse antiga. Talvez fosse de outra pessoa. Talvez fosse qualquer coisa. Então abri os detalhes. Data daquele mesmo dia. Localização de um bar a quase 20 quilômetros do salão. Meu coração começou a bater tão forte que fiquei com medo de acordar a Marina. Apaguei a tela. Levantei. Fui até a cozinha. Bebi água, voltei. Olhei de novo. A foto continuava lá. Pela manhã perguntei casualmente como tinha sido o salão. Ela respondeu sem levantar os olhos da xícara. Demorado. Estava cheio? Muito. Mentiu olhando para o café, sem hesitar, sem gaguejar. Sem demonstrar absolutamente nada. Foi a primeira vez que senti medo. Não da traição. Dela. Da facilidade. Da naturalidade. Da forma como aquela resposta saiu. Passei o resto do dia tentando decidir se mostrava a foto. Não mostrei. Eu queria entender mais. Talvez porque ainda esperasse uma explicação impossível. Talvez porque estivesse com medo da resposta. 2 dias depois aconteceu o pior. Nossa filha perdeu um dos AirPods que usava no tablet. A Marina pediu para eu localizar pelo aplicativo. Sentei no sofá e comecei a procurar. O dispositivo apareceu rapidamente. Mas outra coisa apareceu junto. Um histórico de localização sincronizado por engano. Poucas informações, pouquíssimas, mas suficientes. O mesmo bar, 3 vezes no último mês. Sempre durante horários em que ela dizia estar em outro lugar. Fiquei olhando para a tela sem conseguir respirar direito. Foi quando ouvi a voz dela atrás de mim. Achou? Fechei tudo imediatamente. Não. Ela se aproximou, sentou ao meu lado. Passou a mão no meu braço. Aquele gesto simples quase me fez chorar. Porque eu já não sabia mais qual parte dela era verdadeira. Naquela noite ela dormiu rápido. Eu não. Por volta das 2 da manhã, o celular dela vibrou. Uma única vez. Ela não acordou. Eu fiquei imóvel. O aparelho estava sobre o criado mudo. A tela acendeu por alguns segundos. Tempo suficiente. Uma notificação de mensagem sem conteúdo visível. Só um nome. Renato. Meu corpo inteiro ficou gelado. Não era mais uma mãe confundida. Não era mais o porteiro. Não era mais imaginação. Renato existia. Renato falava com ela de madrugada. E enquanto eu olhava para aquela tela, apagando lentamente no escuro do quarto, percebi que tinha acabado de encontrar a primeira prova que não podia ser explicada por coincidência. Eu deveria ter confrontado a Marina naquela manhã. Era o que qualquer pessoa normal faria. Mostrar a mensagem. Perguntar quem era Renato. Ouvir a mentira. Ou ouvir a verdade. Mas eu não fiz nenhuma das duas coisas. Porque alguma coisa dentro de mim queria entender o tamanho inteiro daquilo, antes de destruir minha própria vida. E essa decisão me consumiu. Comecei a acordar pensando nela, dormir pensando nela, dirigir pensando nela. Eu estava no trabalho olhando planilhas e imaginando conversas que talvez nem existissem. O pior não era a suspeita, era a humilhação. Porque por fora eu continuava sendo o marido normal, o pai presente, o cara que fazia compras no mercado. Enquanto por dentro eu estava virando um investigador amador da minha própria esposa. Na semana seguinte aconteceu algo que me fez passar vergonha de verdade. Um colega de trabalho comentou que me viu num restaurante perto da região central. Eu nunca tinha estado lá. Quando perguntei detalhes, ele respondeu: "Talvez não fosse você. Vi uma mulher muito parecida com sua esposa." Meu estômago afundou. Sorri.
Fim de normalidade. Mudei de assunto. Mas fiquei o resto do dia olhando para o celular, esperando alguma coisa. Qualquer coisa. Naquela noite, quando a Marina entrou em casa, me abraçou por trás enquanto eu lavava louça. Um gesto simples, carinhoso, familiar. E eu quase odiei ela por aquilo. Porque naquele momento eu queria que ela fosse fria, distante, cruel. Seria mais fácil. Mas ela encostou a cabeça nas minhas costas e perguntou se eu estava bem. Como se realmente se importasse. Como se nada estivesse acontecendo. Eis respondi que estava, mentindo exatamente como ela. 2 dias depois recebi uma mensagem anônima. Número desconhecido. Sem foto, sem nome. Apenas uma frase. Você deveria prestar atenção nas quartas-feiras. Só isso, nenhuma explicação, nenhuma ameaça. Nenhum pedido. Apaguei a mensagem imediatamente. Depois me arrependi. Depois fiquei olhando para a lixeira tentando entender se aquilo era uma brincadeira. Ou pior, alguém tentando me avisar. Na quarta-feira seguinte, a Marina disse que sairia mais cedo do trabalho para resolver um problema com documentos da escola. Concordei. Nem sequer questionei. Por volta das 6 da tarde entrei no aplicativo do banco para pagar uma conta. Foi quando vi outro Pix. Dessa vez para o mesmo nome. Era Almeida. R$ 350. Minha cabeça começou a girar. Esperei ela chegar. Esperei o jantar. Esperei nossa filha dormir. Então perguntei. Quem era Almeida? Pela primeira vez em meses ela demorou para responder. Pouco, talvez 2 segundos, mas eu percebi. Uma decoradora. Você contratou uma decoradora? Estou vendo umas coisas pro apartamento. Mentira. Eu sabia. Ela sabia que eu sabia. E mesmo assim os dois fingimos. Foi naquele momento que percebi algo ainda pior que a traição. A mentira já tinha virado rotina. Já existia uma versão da realidade dela e uma versão da minha. E nós dois sentávamos à mesma mesa todas as noites fingindo viver dentro da mesma história. Na sexta-feira daquela semana, quando fui buscar nossa filha na escola, uma funcionária me chamou. Ela tinha encontrado uma blusa infantil esquecida meses antes e queria confirmar se era nossa. Enquanto procurava numa caixa cheia de roupas perdidas, comentou sem maldade. Sua esposa veio aqui outro dia com aquele rapaz simpático. Meu corpo travou. Que rapaz? Ela sorriu. Ao pai da Bia, o Renato. Fiquei olhando para ela. Ela continuou procurando a roupa, sem perceber o que tinha acabado de fazer. Vocês formam um grupo tão unido. Eu não lembro da resposta que dei. Não lembro da volta para casa. Não lembro nem do trânsito. Só lembro de uma sensação específica. A sensação de estar sendo substituído diante de dezenas de pessoas enquanto eu ainda acreditava ocupar o meu lugar. Porque agora não era mais uma mensagem de madrugada. Não era mais um nome numa tela. As pessoas já associavam os dois, naturalmente, como se fosse normal. Como se aquela história estivesse acontecendo havia muito mais tempo do que eu imaginava. E pela primeira vez, comecei a suspeitar que eu não era a única pessoa sendo enganada. Talvez alguém estivesse ajudando a Marina. Talvez alguém estivesse cobrindo os rastros. E essa possibilidade me assustou mais do que a traição em si. A partir dali, eu parei de me perguntar se havia alguma coisa acontecendo. A pergunta passou a ser outra. Há quanto tempo? Essa era a parte que me destruía. Porque quanto mais eu observava, mais percebia que os sinais não tinham começado meses antes. Tinham começado muito antes. Eu só não enxergava. Na semana seguinte aconteceu o churrasco de aniversário do meu sogro. Família reunida, crianças correndo, caixa de som tocando sertanejo. Nada fora do normal. Eu estava ajudando na tia churrasqueira quando ouvi minha cunhada comentar algo para Marina. Foi uma conversa rápida. Baixa. Mas eu ouvi o suficiente. Ele ainda não percebeu. As duas me viram ao mesmo tempo. Silêncio. Minha cunhada sorriu imediatamente. Aquele sorriso automático de quem precisa consertar alguma coisa. Eles ainda não perceberam a surpresa da viagem, explicou. Talvez fosse verdade, talvez não. Mas a reação foi instantânea demais, ensaiada demais. Pela primeira vez comecei a olhar para a família dela de forma diferente. Não como vítimas, como participantes. Na volta para casa, a Marina dormiu no banco do passageiro. Eu dirijo em silêncio, pensando em quantas vezes alguém tinha me olhado, sabendo de algo que eu não sabia. Pensando em quantas conversas tinham acontecido sem mim. Pensando em quantas mentiras precisaram existir para manter aquela história funcionando.
2 dias depois recebi outra mensagem. Mesmo número desconhecido. Dessa vez apenas um endereço. Sem texto. Sem explicação. Um café perto de um centro empresarial. Nada mais. Eu deveria ter ignorado. Mas fui. Cheguei cedo. Sentei no fundo. Esperei. Às 17h52 a Marina entrou. Meu coração simplesmente parou. Ela estava sozinha. Por alguns segundos, achei que fosse enlouquecer de vergonha. Achei que tinha transformado minha vida numa teoria da conspiração. Até que Renato apareceu. Entrou pela porta principal, sentou na frente dela, e os dois começaram a conversar. Nada romântico, nada físico, nada que um estranho pudesse apontar como traição. Mas eu conhecia minha esposa. Conhecia o jeito como ela sorria. Conhecia o jeito como ela inclinava a cabeça quando gostava de alguém. Conhecia o brilho dos olhos dela, porque aquele brilho já tinha sido meu. Fiquei ali quase 40 minutos, sem coragem de me aproximar, sem coragem de ir embora. Até que vi algo que me fez sentir fisicamente doente. Ela entregou um envelope para ele. Renato colocou dentro da mochila sem abrir. Os dois levantaram. E antes de sair, ele segurou a mão dela. Só por um segundo. Um gesto pequeno, natural, íntimo demais para duas pessoas que supostamente eram apenas amigos da escola. Voltei para casa antes deles. Passei quase 1 hora sentado na garagem, tentando respirar. Quando a Marina entrou no apartamento, agiu normalmente. Perguntou se eu queria pizza. Comentou sobre uma reunião cansativa. Beijou minha testa e mentiu. Mentiu com uma facilidade assustadora. Naquela madrugada eu não consegui dormir. Por volta das 3 da manhã, levantei para beber água. Quando passei pela sala, ouvi uma vibração. Não vinha do celular dela. Vinha de dentro de uma gaveta. Fiquei parado, sem entender. Abri devagar. E encontrei um aparelho que nunca tinha visto. Um celular. Pequeno, barato, desligado. Por alguns segundos fiquei apenas olhando. Não senti raiva, nem choque. Senti uma espécie de vazio. Porque naquele momento percebi que eu estava investigando o caso errado. Aquilo não era um relacionamento recente. Não era uma paixão impulsiva. Ninguém compra um segundo telefone para esconder uma amizade. E quando voltei para o quarto e vi a Marina dormindo tranquilamente ao meu lado, percebi algo que me fez perder completamente o sono. Renato não era o começo da história. Renato era apenas a parte da história que eu tinha conseguido enxergar. Eu esperei o amanhecer sentado na cozinha. O segundo celular estava dentro da gaveta exatamente onde eu tinha encontrado. Não toquei nele. Não liguei. Não fotografei. Nada. Porque eu já tinha chegado num ponto estranho, onde a verdade me assustava menos do que o que eu poderia descobrir depois dela. Na manhã seguinte, a Marisa saiu para trabalhar como sempre. Beijo rápido, cuidado no trânsito. A mesma voz, o mesmo sorriso, a mesma mulher. Mas agora, eu sabia que existia uma vida inteira acontecendo ao lado da minha, sem que eu tivesse acesso. Quando a porta fechou, eu abri a gaveta. O aparelho continuava lá, desligado. Depois de quase 10 minutos encarando aquele objeto, apertei o botão lateral. A tela acendeu. Sem senha. Isso foi o que mais me assustou. Não havia senha. Como se ela jamais imaginasse que eu chegaria até ali. Como se o esconderijo fosse suficiente. As mensagens começaram a aparecer. Centenas, talvez milhares, não li tudo, nem precisava. Os primeiros minutos já foram suficientes para desmontar tudo. Renato não era um caso recente. Eles se falavam havia mais de 2 anos. 2 anos, enquanto eu fazia planos de trocar de apartamento. Enquanto pesquisávamos escolas. Enquanto eu ajudava minha filha a aprender a andar de bicicleta. Enquanto eu acreditava estar construindo uma família. 2 anos. Mas aquilo nem era a pior parte. A pior parte estava nos nomes. Porque Renato não era o único contato. Existiam conversas com uma amiga da Marina, uma colega de trabalho, minha cunhada. E até minha sogra. Todas sabiam. Todas as mensagens eram claras. Trocas de horários, álibis, desculpas combinadas, fotos apagadas, explicações ensaiadas. Eu lia uma conversa e reconhecia-se imediatamente situações que tinha vivido. Momentos em que me senti culpado por desconfiar. Momentos em que me pediram confiança. Momentos em que me fizeram acreditar que o problema era eu. Minha sogra chegou a escrever numa mensagem. Ele acredita em tudo. Só continua calma. Eu tive que parar de ler. Corri para o banheiro. Vomitei. Não pela traição, pela humilhação.
porque a pessoa que mais me acusava de paranoia sabia exatamente o que estava acontecendo. E não estava sozinha. Durante horas fiquei sentado no chão-sala olhando para o nada. Até que encontrei a conversa que explicava o envelope. Documentos, extratos, planejamento financeiro. Foi aí que tudo finalmente começou a fazer sentido. Renato não era apenas um amante. Ele fazia parte do plano. Um plano que já estava acontecendo havia meses. Divórcio, separação de bens, mudança. Tudo organizado, tudo silencioso. Marina não estava decidindo se me deixaria. Ela já tinha decidido. O que ela estava fazendo era esperar o momento ideal. Esperar as contas certas. Esperar os documentos certos. Esperar a narrativa certa. E a narrativa era ainda pior, porque nas mensagens ela construía uma versão de mim. Um marido controlador, frio, ausente, difícil, nada monstruoso. Apenas suficiente para justificar a saída dela. Suficiente para fazer as pessoas entenderem. Suficiente para transformar o abandono em libertação. No fim da tarde, recebi uma ligação. Era minha cunhada. Pela primeira vez em semanas. Não atendi. Poucos minutos depois chegou uma mensagem. Precisamos conversar antes que você descubra tudo da forma errada. Fiquei olhando para a tela, porque naquele momento percebi uma coisa terrível. Eles já sabiam que a verdade estava escapando. E, pela primeira vez em mais de 2 anos de mentiras, o controle da história estava começando a sair das mãos deles. Eu não respondi à mensagem da minha cunhada. Também não liguei para ninguém. Passei horas olhando para a tela daquele segundo celular, até perceber que já não existia mais nenhuma dúvida para esclarecer. A traição era real, o relacionamento era real, o plano era real. O que faltava entender era uma única coisa. Por quê? A resposta veio naquela mesma noite. A Marina chegou em casa mais cedo do que o normal. Quando abriu a porta e me viu sentado à mesa da cozinha, percebeu imediatamente. Não perguntou nada. Não tentou sorrir. Não tentou me beijar. Ela apenas olhou para mim e depois para a gaveta aberta. Foi suficiente. Durante alguns segundos ficamos em silêncio. Então ela sentou, como alguém que finalmente estava cansado de representar. Você encontrou. Não era uma pergunta. Eu assenti. Ela fechou os olhos. E, pela primeira vez em meses, pareceu humana. Não calculada, não preparada, só cansada. Perguntei uma única coisa. Quando você decidiu me deixar? Ela demorou para responder. Faz mais de 1 ano. A frase me atravessou de uma forma que nenhuma das outras descobertas tinha conseguido. Mais de 1 ano. Eu estava tentando salvar um casamento que já tinha acabado para ela. Perguntei por que continuou. Ela olhou para a mesa. Apartamento, dinheiro, nossa filha, medo. Depois levantou os olhos. E por que eu não sabia como sair? Era uma resposta honesta. Cruelmente honesta. Mas ainda não era toda a verdade. Então perguntei sobre Renato. E finalmente tudo apareceu. Eles tinham começado como amigos da escola. Mensagens, conversas, ajuda com problemas pessoais, depois encontros, depois o caso, depois a ideia de ficarem juntos. Mas o que realmente me destruiu não foi descobrir Renato. Foi descobrir que ele nunca tinha sido o objetivo. O objetivo era recomeçar. Renato era apenas a ponte. Ela já estava emocionalmente fora do casamento, antes mesmo dele aparecer. Quando perguntei sobre minha sogra, minha cunhada e as outras pessoas, ela não tentou negar. Todas sabiam. Algumas desde o começo. Outras descobriram depois. Todas ajudaram. Todas escolheram proteger ela. Nenhuma escolheu me contar. Então veio a última parte, a pior de todas, a narrativa. Perguntei por que estava me transformando num vilão para outras pessoas. A Marina começou a chorar. Foi a primeira vez naquela conversa. Porque ninguém aceita uma mulher que simplesmente vai embora. Eu fiquei olhando para ela, sem entender. Ela continuou. Se eu dissesse que você era um bom marido, um bom pai, e que mesmo assim eu queria sair, eu seria a pessoa horrível da história. Silêncio. Então você me transformou no problema. Ela não respondeu, porque não precisava. A resposta já estava dada. Tudo aquilo não tinha sido apenas uma traição. Tinha sido uma preparação. Ela estava construindo uma versão dos fatos onde sua saída faria sentido, onde sua culpa seria menor, onde as pessoas não fariam perguntas difíceis. Nas semanas seguintes vieram os advogados, a separação, a venda do apartamento, as conversas impossíveis sobre guarda compartilhada. Minha sogra parou de falar comigo, minha cunhada também.
Renato apareceu oficialmente poucos meses depois. Exatamente como eu já sabia que aconteceria. E, ironicamente, foi isso que fez algumas pessoas perceberem a verdade tarde demais. Hoje, mais de um ano depois, não sinto raiva o tempo inteiro, nem tristeza. O que sinto é uma espécie de vazio tranquilo. Como quando você volta para um lugar onde morou durante muitos anos e percebe que já não reconhece nada. Às vezes ainda lembro da menina que conheci, da mulher com quem construí uma família, da pessoa em quem confiei cegamente. Mas essa pessoa deixou de existir muito antes de eu descobrir. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil de aceitar. Não que meu casamento acabou, mas que, enquanto eu ainda lutava para salvar a nossa vida, ela já estava vivendo outra. E naquela cozinha, na noite em que encontrei a verdade, eu finalmente entendi que a vida que eu acreditava ter simplesmente já não existia mais.